seus pés, e Ele é tudo do que nós precisamos para viver. Me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia! Os aplausos para o Senhor. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando, irmãos, que vocês estão de pé, já peguei logo a oportunidade, porque hoje nós estamos finalizando uma campanha de jejum e de oração de 21 dias. E é tremendo porque é um mês chave, com tudo que tem acontecido, que nós temos visto ao nosso redor. Nós, guiados pelo Espírito Santo, decidimos entrar numa grande peleja de 21 dias de jejum de oração, em que um dos focos principais era a família. Durante esses 21 dias sempre tinha alguém aqui na igreja intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua saúde, pelas suas finanças, pelo seu ministério. E finalizando hoje essa campanha, eu falava para o Senhor, até mesmo na sexta-feira, né, pastor Panda, eu falei assim, nós conversando ali sobre o Ministério Benjamim, e eu dizia, eu quero trazer uma palavra para a família. Para a família. E hoje pela manhã, nós estávamos tomando um chimarrão, uma pastora, o Espírito Santo me deu um tema: a família cristofóbica. E quando eu comecei nessa tarde a estudar a palavra, o Senhor complementou: a família cristofóbica e o poder da cruz. Então quero que você diga isso: a família cristofóbica e o poder da cruz. Para que nós começamos essa palavra, eu quero te convidar, e você que está me ouvindo também pela rádio, me assistindo pela internet, a você pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Juízes, no capítulo número 2, no verso 1, nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, e tentar desenrolar essa palavra, que eu achei muito tremenda, falou muito forte ao meu coração, e eu quero que o Espírito Santo também fale da mesma maneira para o seu coração. E o poder da cruz, assim como foi falado nessa última canção, quando nós nos vamos aos seus pés, as coisas elas mudam completamente, amém? Você crê nisso? Pastora Camila Barros trouxe uma palavra tremenda na semana passada, falando sobre o poder da palavra, do poder que a palavra tem. Eu tomei posse daquilo, e eu quero utilizar a palavra que ela pregou aqui no domingo passado, para dizer que essa palavra, ela vai ter muito poder na sua vida, na sua casa e na sua família, no nome de Jesus. Porque nós vamos falar muito sobre a palavra, sobre versículos bíblicos, e assim como a Bíblia diz no Evangelho de João, que o nosso Senhor Jesus, ele se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eu creio que hoje a ação dele, pelo poder da sua palavra, ele é poderoso para transformar a nossa vida e a nossa história. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram o livro de Juízes, capítulo 2, e o verso de número 1, diz assim. Eu quero que você preste bem atenção, porque é muito importante para nós entendermos essa mensagem. Diz assim: e subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais eu tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o concerto convosco. Há algumas traduções que dizem: eu nunca invalidarei a aliança que eu tenho com vocês. O verso 2 diz assim:
E quando a vós não fareis concerto com outros moradores dessa terra, antes derrubais os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, por que fizestes isso? O Senhor estava dizendo: não faça aliança com esse povo que está ao teu redor, porque o Senhor tinha entregado uma terra prometida na mão do seu povo, dos escolhidos. E o anjo começa chamando uma atenção: olha, eu vos tirei do Egito e vos coloquei nessa terra, eu fiz uma aliança com vocês. E continua dizendo: pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão em vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Olha que forte. O Senhor está dizendo que colocou o seu povo num determinado lugar para que seja bênção. Ele disse: mas eu não posso tirar esse povo, esses incircuncisos, em outras palavras, assim como o crente fala, ou esses filhos de Belial, ou esses ímpios. Ele está dizendo: olha, eu não vou tirar os deuses deles da presença de vocês, muito pelo contrário. A palavra do Senhor aqui está dizendo que esses deuses, esses outros deuses desses povos, eles serão por laço para o povo de Deus. E olha que ele continua dizendo: pelo que também eu disse, já li, e sucedeu que falando o Senhor, o anjo do Senhor, essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por quê? Porque o povo já estava desviando o seu foco. O povo já estava sendo influenciado por tudo aquilo que estava em seu redor. E olha o que diz o verso 7: e serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongavam os seus dias. E depois de Josué, ouviram toda aquela grande obra que o Senhor tinha feito através de Israel. E faleceu, porém, Josué, o filho de Num, o servo do Senhor, da idade de 110 anos, e o sepultaram no termo da sua herdade. Verso 10: e foi também congregada toda aquela geração e os seus pais, e outra geração pós ele se levantou. Olha isso: outra geração pós aquela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que o Deus de Israel tinha feito. Eu quero voltar a repetir esse último versículo. E foi também congregada toda aquela geração e os seus pais, e a outra geração pós eles se levantou. Uma nova geração, os filhos, os netos, quem sabe. Uma nova geração se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que Deus tinha feito em Israel. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Pai, essa tua palavra é uma palavra poderosa, Senhor. Eu quero, Pai, que nesse momento, em primeiro lugar, o Senhor acampe anjos ao redor dessa igreja. Pai, não venha permitir que nenhum espírito de distração ele venha recair sobre os que estão aqui, nem aqueles que me ouvem, nem na internet, nem na rádio, Pai, aonde estiverem. Mas pelo contrário, Senhor, faça-nos, Senhor, entender o teu propósito e a tua palavra, Senhor, nessa noite. Abra o nosso coração para entendê-la, e ainda mais, que ela venha a ser uma terra frutificada, Senhor, e que essa palavra ela venha agir em nossas vidas e também nas nossas gerações, no nome de Jesus. E todos dizem amém. Pode sentar, queridos. Queridos, assim como eu dizia, e eu creio que todos vocês têm acompanhado, nos últimos dias, principalmente nesse último mês, nós vimos inúmeras manifestações de determinados grupos, determinadas mídias, até mesmo inclusive numa reportagem da Gazeta do Povo, depois vocês podem pesquisar. Eu não quero ser muito específico, mas eu creio que os irmãos inteligentes como são, sempre ligados nas redes sociais e na mídia virtual,
vão entender o que estou dizendo. Inclusive, muitos desenhos, Cartoon, Nickelodeon, enfim, todas essas, uma grande maioria dessas empresas que fazem desenho para os nossos filhos, e não só para os nossos filhos, mas também, como eu disse, a mídia tem tentado colocar em nós, tem tentado colocar nas nossas crianças algo que nós não aceitamos. E vocês sabem do que eu estou dizendo. Nós vemos uma grande batalha, uma grande guerra. Há uma guerra declarada. Se nós começarmos a ver desde uma forma política, pelo poder, há uma guerra declarada de pessoas a favor de algumas coisas e outros contra. E as pessoas, a população, o povo de Deus e também o não povo de Deus, nós estamos no meio dessa grande batalha travada. O fato é que eu nunca vi uma geração tão atacada como a nossa geração e a geração dos nossos filhos. Eu nunca vi uma guerra tão aberta, tão declarada. E por isso eu disse que essa palavra, ela se chamaria cristofobia, a família cristofóbica. Porque nós estamos, e nós e nossos filhos, nunca tivemos tantas informações e não estivemos tão vulneráveis como nesses últimos dias a violência doméstica, a violência de pais contra filhos e de filhos contra pais. Nós nunca vimos tantas coisas declaradas na mídia, como tios, avós e pais violentando filhos de 8, 10, 12 sexualmente. Nós nunca vimos filhos se levantando contra pais e assassinando pais dentro de casa. Nós nunca vimos uma guerra tão declarada a favor da droga, a favor de algo que de repente nós somos contra e não queremos para os nossos filhos e nem para os nossos netos, a favor do uso da maconha, por exemplo. Há países inclusive que já estão declarando e estão aceitando o uso da maconha, mas não é de forma medicinal, é no uso e no consumo realmente. Nós nunca vimos tanta violência contra as nossas crianças. E não é só isso, irmãos. Eu nunca vi tanta sexualidade aberta na internet. Eu nunca vi como hoje tantas músicas com letras podres que falam de palavras abusivas contra não ao que nós declaramos como fé e como religião, ao pudor, à ética, à moralidade. Eu nunca vi essas coisas de uma forma tão aberta. Não estou dizendo que tal ritmo é certo ou tal ritmo é errado, mas eu nunca vi as crianças, os jovens, os adolescentes tão expostos como estão nesses últimos dias. E daí eu vejo que o álcool comparado à droga hoje é algo normal. Eu lembro que na minha juventude, que não é uma geração tão antiga assim, porque eu ainda me considero novo, recém agora, esses dias, me vacinei, irmãos. Isso declara a idade que eu tenho e a geração que sou. Então assim, não sou uma geração tão atrasada, mas na minha geração ainda, beber álcool, eu quero dizer, somente depois de 18 anos, e ainda aos 18 anos era meio imoral. Hoje não. Hoje o álcool para os jovens é algo tão comum. Mas enfim, queridos, eu nunca vi uma guerra tão travada e tão aberta. E eu quero dizer para você nessa noite que nós estamos em guerra.
Nós estamos em guerra. E quando eu lia nessa tarde e fiz uma viagem bíblica, irmãos, e se eu olho, assim como diz tanto em Mateus 24 ou em Marcos 13, que fala dos últimos dias, de como seriam os últimos dias na terra, o Senhor dizia que por essas coisas filhos se levantariam contra os seus pais e seus pais contra os seus filhos. A Bíblia diz também que irmão se levantaria contra o irmão, e que por a dureza do coração do homem, o amor de muitos nos últimos dias se esfriaria. O fato é que nós estamos num colapso, a sociedade está colapsando. Agora, de quem é a culpa, pastor? Muitos poderão dizer: não, a culpa é do governo tal, que entrou com essa política de liberdade, com essa política de que tudo se pode, e a política da libertinagem. Outros diriam: não, a culpa é da internet, é da imoralidade que é permissiva na internet. Eu quero dizer, irmãos, e digo com toda a responsabilidade, tudo isso que está acontecendo é uma ação, eu entendo, porque é uma batalha, porque eu sei que o diabo, a única coisa que ele quer é que através de tudo isso, ele quer destruir a primeira instituição formada por Deus, que é a família. Esse é o único objetivo. Então o Senhor está me dizendo: pastor, a culpa é do diabo? Eu digo: não, a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua, porque nós nos tornamos permissíveis e admitimos essas coisas em nosso redor e dentro de nossas casas. Porque nós, para nos livrarmos dos nossos filhos, lhe entregamos celulares nas suas mãos, lhe deixamos com qualquer pessoa. Se possível, os colocamos num colégio que tenha 2 turnos, para que você possa trabalhar de manhã e de tarde, e para que seu filho esteja bem cuidado. E lhe digo: será que ele está bem cuidado? Será que ele está bem instruído? Será que nós sabemos realmente o que os professores falam para os nossos filhos? Será que nós realmente sabemos o que o homem mau que está ao redor dessas crianças pode estar colocando? Será que nós não nos tornamos permissíveis demais? Mas a palavra do Senhor é clara, irmãos, e é profética. Porque hoje, quando nós nos levantamos, pastor Tiago, para defender algo que nós cremos, nós somos perseguidos. Porque quando eu e você nos levantamos para dizer que nós não aceitamos, nós somos tratados como homofóbicos, xenofóbicos. E agora eu digo, nós somos uma família cristofóbica, porque nós temos medo de nos levantarmos e declararmos aquilo que nós cremos como a nossa ideologia de vida. E não só isso, como a nossa única e certeza da nossa salvação. Somos perseguidos, ridicularizados, incriminados, até mesmo com leis, que se você declarar o que você pensa, e você for contra, e se você sair às ruas para declarar, você é processado. Agora me diga, por que os outros não são processados? Porque não existe uma lei da cristofobia? Porque só existe lei para homofobia e para xenofobia?
Porque eu não posso me colocar de pé e declarar naquilo que eu creio, não somente no que eu creio, naquilo que eu sei que é libertador e foi na minha vida e também é na sua e daqueles que hoje me ouvem que não creem no que eu digo. Eu quero te declarar que você briga e peleja contra alguém que você não conhece, e que hoje, se você me prestar atenção, eu vou lhe mostrar. Mas isso é normal, é profético, porque o mesmo livro e os evangelhos que falam dos princípios das dores, de Mateus 24 e Marcos 13, diziam que nós seríamos perseguidos pelo seu nome, e mais, seríamos levados aos governantes e processados pelo seu nome. O fato é, irmãos, é que a palavra está se cumprindo, mas nós não podemos ser permissíveis. E eu quero ler algo que está em Marcos capítulo 13 e verso 10. Olhe para mim, olhe para mim. Eu digo que eu vou ler a palavra assim como ela é, escute. Eu não quero que você perca o fio da meada, porque nós temos um bom caminho ainda para percorrer. Mas a palavra diz em Marcos 13, 10, é necessário, que fala do mesmo tema. Por isso que eu falei alguns versículos antes. É necessário que o primeiro evangelho seja pregado. O Senhor alertava os seus discípulos e deixava a sua palavra para mim e para você, dizendo: é necessário que você volte a pregar e acreditar no evangelho assim como ele foi criado. Eu quero chamar você e dizer, e assim como disse, que nós estamos em guerra, para que hoje você se coloque de pé comigo e continue lutando pela tua casa e pela tua família, que foi o maior bem que Deus entregou na sua mão. Aleluia! Mas o que diz a palavra sobre isso, Senhor? Pastor, eu quero ler para você Deuteronômio capítulo 11 e verso 18. Quero abrir aqui um detalhe dizendo que Deuteronômio 11 antecede a Juízes 2 que eu li. O Senhor, com toda a sabedoria, com todo o amor, com todo o carinho e toda a preocupação que Ele tem com os seus, e quando eu digo seus, eu digo contigo, com a tua casa, Ele já deixou para os seus filhos escrito o que eles deveriam fazer, para que aquilo que estava em redor do povo de Israel, e que nós lemos, que desfocaram, que se deixaram ser envolvidos por outros deuses, que acabaram sendo permissíveis em aceitar que as suas filhas, que os seus filhos se casassem, dizendo: não, é normal, é comum, não, isso faz parte. Agora nós vivemos uma outra época, nós estamos numa modernidade diferente, as coisas agora nós temos que aceitar, as coisas são como são. Ei, meu irmão, a palavra diz: é necessário que volte a se pregar o primeiro evangelho. Eu não tenho que aceitar, eu não tenho que entrar na onda de, assim como nós lemos Juízes 2:10, daquilo que está ao meu redor. Não aceite. E Deuteronômio 11 diz assim: ponde, pois, as minhas palavras em vosso coração. O Senhor instruía a Moisés, escute, e na vossa alma, e atai-os por sinal nas vossas mãos, para as que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, escreve-as nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Irmão, eu quero te dizer algo, e uma revelação de Deus.
Nós vemos demônios em tantas coisas, em todos os lugares e tantas formas. Mas eu quero te dizer algo, que o maior demônio que hoje age, ele está dentro da sua casa. Dentro da minha casa, pastor? Sim. E ele se chama, vou usar uma palavra bem moderna para esses dias, principalmente para os jovens: falta de conexão familiar. O que essa palavra nos revela, queridos? É tremendo. Olha o que ela diz. O verso 18 diz: ponde, pois, estas minhas palavras em vosso coração, na vossa alma. E ali no final ele diz: para que estais entre os frontais de vossos olhos. Como, pastor, eu vou colar então a Bíblia aqui entre meus dois olhos? Não, irmãos, isso é profético. Não somente profético, como ele também é de uma forma simbólica. O que está entre os nossos frontais? Quando eu olho para alguém, eu olho no meio dos olhos dele, o que eu vejo? Eu vejo a fronte. Sabe o que o Senhor está dizendo, meu irmão? É para que você viva a palavra do Senhor. É para que você viva a palavra do Senhor dentro da sua casa. Porque os nossos filhos, eles não nos conhecem por palavras, eles nos conhecem por atitudes. Então não é o que eu prego, é o que ele me vê dentro dos meus olhos, que é quem eu sou. E agora eu te faço uma pergunta: quem você tem sido dentro da sua casa, para a sua esposa, para o seu esposo e para os seus filhos? Quando o seu filho, a sua filha, seu esposo e a sua esposa olhar para você, o que você vê? O que ele vê? O fato é que essa palavra, irmãos, ela está falando de algo que é chamado conexão, que é algo que se dissolveu ao longo do tempo, porque nós estamos em casa, mas não estamos. Nós estamos em presença, mas não em coração, porque a tua preocupação é tão grande com o teu trabalho, com os teus amigos, com os teus grupos de futebol, com os teus grupos de redes virtuais, do que com a presença. A tua dedicação hoje é tão grande e muito maior para tudo que está ao teu redor, mas a palavra está dizendo para os seus filhos. Então os filhos se perdem, pastor Panda, porque existem famílias disfuncionais. Realmente existem situações que são terríveis. Filhos de pais separados. A figura tanto de um pai como de uma mãe, ela é muito importante para o filho. Assim como a figura do esposo para a esposa e da esposa para o esposo. Então, irmãos, eu quero te chamar a trazer de volta o poder dessa palavra. Pregue a Cristo no seu lar, vivendo. Faça que o seu filho, a sua esposa e o seu esposo vejam Cristo como pastor, o amor dele. Ele nos ama. Então ame aos seus filhos incondicionalmente. Ame a sua esposa, se dê a ela. E você, esposa, se dê também ao teu marido. Leve o evangelho na fonte, entre os olhos.
Se conecte, porque quando nós estivermos conectados como família, por que o diabo quer destruir a família? Porque a família é a base da sociedade. Isso não é bíblico. Isso é teoria da sociedade, leia. A sociedade começa pela família. Então, irmão, não permita que toda essa influência que está ao teu redor, ela ataque a tua casa. Comece hoje a exercer essa palavra. É o poder da intimidade de Deus, através da sua vida, dentro do teu lar. Se conecte com a tua esposa, com o teu esposo no espiritual. Ei homem, ei mulher, se conecte na mesma visão, no mesmo propósito. Existem estudos que provam que quando um pai e uma mãe não caminham no mesmo equilíbrio espiritual e no mesmo propósito, os filhos se desviam em mais de 50%. E a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é do professor da escola, da escola das crianças. Não. Por isso que eu volto a declarar: a culpa é nossa. É nossa culpa. E olha, irmãos, a palavra de Deus é tremenda. Voltamos a ter a intimidade de Deus em nossas casas. Que o homem, ele volte a focar no Senhor, que a mulher volte a focar no Senhor. E nesse período de pandemia, nós vimos quantas pessoas desfocarem. E a palavra do Senhor nos dizia: ensinai aos vossos filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Moisés deixava a receita. E olha, irmãos, que tremendo que é o que Neemias fez. Em Neemias capítulo 12 e verso 14, quando o diabo estava tentando desfocar ao propósito do Senhor, o que Neemias fez? A palavra nos ensina. O povo estava com medo, pastor Panda, porque o inimigo estava afrontando. Eles não conseguiam avançar no propósito da restauração dos muros. O governo era contrário. Tudo era contra ao povo de Deus no propósito que eles tinham. De repente Neemias se coloca de pé. E o que ele diz? E tremendo, porque o subtítulo do capítulo ele diz, eu anotei aqui: a defesa contra o adversário. Porque você pode me dizer: pastor, eu tenho lutado tanto, mas eu não tenho conseguido vencer. Pastor, eu não dou conta. Meu filho está se perdendo. O meu esposo, a minha esposa, a nossa casa está em ruínas. Não conseguimos restaurar nada. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Escute, creia. Porque quando eu li essa palavra, irmãos, meu coração ardeu e eu quero ler. Escute o que o Senhor diz em Neemias, capítulo 12, verso 14. Não temais, lembrai-vos do Senhor, porque Ele é grande e temível. E agora ele diz: pelejai por vossos irmãos, pelejai por vossos filhos e filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Pelejai. O inimigo está contra, ei, não desiste, continua pelejando. O inimigo está dizendo que vai derrubar um muro de volta, que você não vai construir.
A palavra está dizendo não, ei, pelejai por vossos filhos, por vossas filhas, pelos seus irmãos, pela vossa esposa, pelo vosso esposo e por sua casa. Neemias não estava dizendo, ei, protege a muralha, protege o templo, protege o altar, protege o teu trabalho. Quando o inimigo veio, ele deu uma receita, pastor Tiago. Ele diz, eu disse aos magistrados, eu disse aos chefes dos povos, ei, ele escancarou a todos, ele não se intimidou. Ei, igreja, não se intimida diante das situações que se apresentam, seja quem for, governante, rei, governador, prefeito, vereador, inspetor de bairro, inspetor de colégio, diretora, professora. Ei, meu irmão, não se intimida. A única coisa que eu quero, e a palavra diz, ei, se coloca de pé, acredita na força do Senhor e peleja pela tua casa. Porque Neemias sabia que se a família fosse forte, Cleverson, ninguém poderia segurar. Quando nós, o povo de Deus, não temermos nada que está ao nosso redor. Ei, meu irmão, antes de você entrar na briga pelos outros, ei, entra na briga pela tua casa. Antes você entra na peleja pela Mariquinha, pela irmã Mariquinha, pela irmã Joaninha, ei, entra na peleja pela tua casa, diz a palavra do Senhor. Antes de você, agora eu vou pegar pesado, irmão, me desculpa, mas tem gente que tem que ouvir. Antes de você entrar e ficar pregando para fulano, ciclano, beltrano, ei, prega dentro da tua casa com o teu testemunho. Tenha o caráter de Cristo, que Deus irá te honrar. Não importa da direita, da esquerda, de frente, de trás, ei, importa com o que vem do alto, porque dele sempre foi a primeira e será a última palavra. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então não nos intimidemos. E para finalizar, irmãos, que eu falava com Deus e o Senhor me fazia me lembrar dessa passagem, pastor Walter, o poder da cruz. Nós falamos da família cristofóbica e eu creio que vocês entenderam muito bem o que isso está significando. Ei, não se intimide, não tenha medo. Nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor age nesse mundo através da tua vida e através da minha vida. Deus só consegue agir nessa terra através da igreja, é a unidade da graça. O amor derramado e o poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. E a palavra dele tem todo o poder, está sobre você. Vai ser perseguido, é cumprimento da palavra. Vai ser processado, é o cumprimento da palavra. Muitos serão perseguidos pelo meu nome nos últimos dias. É somente o princípio das dores. A palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 15, e em mais 3 evangelhos, conta a história de um homem chamado Simão de Cirene, ou Cirineu, como todos conhecem. Diz a Bíblia que Cirineu, ele era um homem do campo. Marcos 15, 21 diz assim: e obrigaram a Simão o Cirineu, que passava vindo do campo. E aqui traz um detalhe importantíssimo. Para isso que eu quero terminar. Diz: pai de Alexandre e Rufo. E Cirineu carregou a cruz. Desde a primeira vez que eu vi essa passagem, me chamou muita atenção que os outros evangelhos não trazem, e que Marcos traz, dizendo o pai.
o pai de Alexandre Rufo, o pai do Nicolas e do Guilherme, o pai da Radassa e do Vitor. O pai e a mãe, o pai da Vitória, a mãe. Meu irmão, se você soubesse a autoridade que existe sobre a sua vida de ser pai e mãe e autoridade dentro de casa, se você entendesse o que isso significa no mundo espiritual e o que o teu testemunho é para o teu filho e para a tua casa. Aleluia, aleluia, o pai. E diz mais, o homem do campo. Esse versículo traz coisas tremendas, irmãos. Traz o nome do camarada, dizia onde ele trabalhava, para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo e o nome dos filhos da família que ele tinha. O fato é que aquele homem era um homem comum, como eu e você. E aquele homem, nas entrelinhas, estudando quem era esse homem, dizendo que veio do campo, a data em que essa passagem aconteceu, o momento em que ela aconteceu, eu entendo perfeitamente que aquele homem, ele acreditava no Deus vivo de Israel. Por quê, pastor? Porque o dia dessa passagem era o dia da expiação. Israel estava em festa, era a Páscoa, era o Peixá. Comemoravam a libertação do povo de Israel. Então eles vinham e traziam, todos saíam das suas casas, aqueles que eram fiéis, que acreditavam no Senhor, e vinham ao templo para adorar ao Deus vivo. Eu imagino o Cirineu saindo da sua casa, pastor Tiago, de manhã cedo, chegando: Solange, eu estou indo agora para a igreja, meu amor. É longe, eu vou a pé, há muitos quilômetros. Eu vou pegar a nossa melhor oferta e eu vou lá adorar ao nosso Deus vivo. Aí ele dá um beijo em Rufo e diz: Deus te abençoe, meu filho. O papai vai na igreja, ou o papai vai trabalhar. De tarde eu estou de volta, ou quem sabe amanhã. Eu amo você, meu amor. Dá um beijo na esposa e sai. Ele pensa que tudo vai ser maravilhoso, que ele está indo para o seu melhor culto, uma data, uma festividade na igreja. Mas no caminho do templo, de repente, numa esquina, ele vê um alvoroço. Ele vê que alguma coisa estranha está acontecendo. E havia lá alguns romanos. Havia uma perseguição sobre os crentes. E quem sabe ele diz: meu Deus, é mais um malfeitor, é mais um, está carregando a cruz. Eu vou ver quem é esse coitado. Então imagina o Cirineu no meio daquela população toda. E quando ele chega, pastor Tiago, numa daquelas esquinas de Jerusalém estreitas, se empurra com um, empurra com o outro, segurando o seu cordeiro. Um soldado romano diz: ei, você, larga esse cordeiro agora e vem ajudar a esse homem a carregar a cruz dele. Eu entendo que no seu coração ele queria resistir. Havia um medo, porque se aquele homem estava sendo perseguido pela sociedade, nada era bom. Estar abaixo dos chicotes romanos não seria nada bom. Então ele vai e pega aquela cruz. A cruz era pesada. Meu Deus, que peso.
Mas quando, quem sabe, ele se ajoelha para carregar a cruz, ele olha e chegou tão próximo do Senhor que ele conseguia ver, quem sabe, as pupilas dos olhos do Senhor e o sangue escorrendo do seu rosto. Só quem sabe que o olhar daquele homem, o amor que vinha dele, do seu olhar, era tão grande, que ele não resistiu e tomou aquela cruz e começou a carregar. E carregou até aquela cruz e, quem sabe, ficou vendo ao nosso Senhor crucificado. E não entendia porque aquele homem não falava nada, somente chorava. Nada saiu, muito pelo contrário, ele dizia: ei, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ali ele vê aquele homem morrer, o céu se rasgar ao meio, e diz: quem sabe é mais um crucificado por Roma. Ele não pôde fazer o seu sacrifício no templo, porque ele já não tinha mais a sua oferta para dar. Então ele volta para casa. Eu fico imaginando, irmãos, eu não tenho dúvida que eu estou dizendo, isso não está escrito na Bíblia, eu não tenho dúvida, pastora Bruna, que foi assim, porque há um desfecho final. Eu imagino aquele homem voltando para casa e dizendo: ei, depois que eu tive contato com aquele homem chamado Jesus, depois que eu toquei naquela cruz, não sei, algo mudou dentro de mim. Eu imagino ele voltando para casa e falando: amor, porque eu entendo que aquele homem era um homem de responsabilidade espiritual, por isso que ele tinha feito tantos quilômetros para cultuar e levar a sua oferta. Ele voltando para casa e dizendo assim: amor, me aconteceu assim, assim, assado, mas eu não sei, aquele homem, desde que o sangue dele me tocou, desde que eu carreguei aquela cruz, algo aconteceu dentro de mim. Eu não paro de pensar nele, eu não paro de pensar em amar ele. A única coisa que eu queria era estar dos pés dele. Se não tivesse arrancado ele daquela cruz, eu até agora eu estaria lá nos seus pés, porque o amor que eu vi que veio dos seus olhos curou a minha alma, curou o meu interior. O que eu sinto é algo que eu nunca senti. Desde que eu visitei aquele homem, eu toquei aquele homem, o amor que eu tenho por você. Ele abraçando a sua esposa, abraçando os seus filhos e derramando aquele amor sobre eles e dizendo: ei, gente, esse Jesus, ele trouxe algo diferente para a nossa casa. Esse Jesus trouxe algo diferente para o nosso casamento, amor. Eu imagino que ele pregava, ele falava tanto daquele Jesus para sua esposa, que ele falava tanto daquele Jesus, e começou, quem sabe, a vasculhar a história e saber que aquele homem produzia milagres, de que aquele homem tinha caminhado sobre as águas, que aquele homem tinha feito paralítico se levantar, cego voltar a ver, que aquele homem pregava um evangelho do reino, um evangelho que trazia algo que nenhum homem pode dar: a salvação e a vida eterna. Então ele dizia: amor, Rufo, Alexandre, ei, vocês têm que acreditar, foi assim. Existem os discípulos, eles estão na terra. E ele levou a Cristo para dentro da sua casa. Ele teve um encontro com a cruz numa esquina da vida. Mas naquele dia, ele disse: eu levo esse Jesus para dentro da minha casa, e ele nunca mais sairá. E quem sabe ele começa a dizer: ei, Rufo,
o Deus de Israel. Sabe aquele Deus que eu te contava, que eu lia para você, que eu lia a Bíblia quando você era pequeno? Aquele que libertou o nosso povo do Egito, das garras de Faraó. Sim, pai, eu sei quem é. Você sabe, Abraão, Isaac. Você conhece? Sim, pai, eu conheço, porque você desde pequeno leu a Bíblia para mim. Ei, mas hoje, filho, eu tive um encontro com o Deus vivo e verdadeiro. O sangue dele tocou a minha vida, o seu espírito encheu a minha vida. Eu quero que esse espírito que habita em mim passe para você. Independente da perseguição de Roma, independente do que todos dizem, aquele homem, Simão Cirineu, um homem do campo, um colono, pregou o evangelho para os seus filhos, pregou o evangelho para sua esposa. Ele deu testemunho de vida. Como pastor, o senhor diz isso com tanta convicção? Como o senhor sabe que foi assim? Porque em Romanos capítulo 16 e verso 13, o grande apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, dizendo: saudai a Rufo, o eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que também me tem sido como mãe para mim. O testemunho de vida de um pai semeou e levou ao filho e à esposa a serem missionários reconhecidos. Eles não se desviaram daquilo em que eles acreditaram, muito pelo contrário, o que o pai semeou na vida do filho ficou eternizado para a história. Aleluia! Esse é o Deus que nós temos que pregar dentro de casa. Ei pai, ei mãe, testemunhe, plante o evangelho da tua casa, que o mundo, que a influência que está ao redor não levará a sua casa. Arabashura manahasarabasei, Cirineu, o homem do campo, pai de Rufo e de Alexandre. Eu quero profetizar na tua vida que você será um homem de Deus e uma mulher de Deus na tua casa. Eu quero profetizar que a tua casa será reconhecida pela sua família, será reconhecida como uma casa que serve ao Senhor. Eu quero profetizar que a sua casa será uma casa de testemunho na sociedade, no trabalho, e que não se curvará para esses ataques e essa batalha que está travada aí fora. Nós não seremos vencidos, porque Deus tem o poder sobre a sua igreja, e pelo poder da sua palavra, a igreja já é vitoriosa, a família já é vitoriosa, no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se coloca de pé, porque eu tenho que finalizar. Aleluia. A batalha está travada aí na internet, no governo, nas redes sociais, mas a tua casa está alicerçada na cruz de Cristo. Quem sabe você, querido ou querida, anda meio afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você diz: pastor, realmente eu não tenho testemunhado dentro da minha casa. Quem sabe essa pandemia, quem sabe algumas circunstâncias desse ao derredor que está aí fora,
atingiu o seu coração, atingiu a sua fé, atingiu os seus filhos. Mas eu quero te convidar nessa noite a você restabelecer a sua aliança com o Senhor. Assim como nós lemos lá em Juízes capítulo 2, o Senhor, Ele tem uma aliança com o seu povo. O Senhor tem uma aliança contigo. Você sabe que você tem uma aliança com o Senhor. Você sabe que você já teve um encontro com Jesus nessas esquinas da vida. O Senhor, Ele está te convidando para você voltar para o Senhor, para você voltar a trazer esse evangelho para dentro da sua casa. Que independente de toda circunstância que está ao teu redor, assim como Neemias disse, o teu Senhor é o Senhor forte. Pelejai pela tua casa, pelejai pelo teu filho, pelejai pela tua família, no nome do Senhor Jesus. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração aí onde você está. Eu quero que você imagine e que você faça uma reflexão dessa palavra. Como que você está? Eu quero te dar a oportunidade de você aí onde você está, é você e Deus, de você reatar essa nova aliança nessa noite, de você reestabelecer Deus dentro da tua casa, da tua família. Ei, eu quero dizer, Jesus vai restaurar o teu casamento. Jesus vai restaurar a vida espiritual dos teus filhos. Jesus trará vida para a sua casa e os seus filhos serão reconhecidos por esse evangelho. Enquanto que o grupo de louvor canta essa canção, eu quero que você dê a mão com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho. Isso não é proibido, irmãos, porque é a tua casa. Você pode ficar, a cadeira está distante, mas você pode. Eu quero que você junte, que você dê as suas mãos nessa noite, porque o Senhor, Ele entrará com um socorro para a sua família. O Senhor está tocando a sua casa nesse momento, o teu coração. Faça uma aliança com Ele hoje, novamente. Deixe tudo para trás. Faça como o Sirineu. Volte hoje para a sua casa com esse Cristo, com a cruz, com o sangue dele te lavando.